Oi gente, tudo bom? Como eu falei no vídeo anterior, hoje é o mesmo dia, né? Eu não sei se a iluminação tá boa, eu olhando no visor eu tô com uma cor muito esquisita, mas eu espero que no computador esteja melhor. E eu tomei o Brocochô porque os 2 últimos dias eu passei muito mal do estômago, então eu ainda tô com aquela indisposição. Mas eu queria muito gravar a resenha desses pincéis que eu vou falar pra vocês. E, né, a vida tem que continuar mesmo a gente um pouco doente. No final do ano passado, acho que foi no começo de dezembro, eu recebi uns pincéis nacionais de uma marca chamada Maria Margarida. E eles são novos no mercado e eles estão com um kit muito legal de pincéis. E eles vendem, eu acredito que por enquanto somente pela internet, pelo menos foi onde eu vi que vendeu. E eles me enviaram o kit com todos os pincéis, são 12 pincéis que você pode comprar o kit inteiro ou avulso. E eu que vim falar pra vocês, porque vocês sabem que pincéis nacionais bons assim é bem difícil de achar e eu achei que esses são ótimos. Quer dizer, tem um ou outro assim que eu não gostei, mas os que a gente sente mais necessidade, como de esfumar, pra achar no mercado nacional, eu posso dizer que eu estou apaixonada por pincel de esfumar. Então, vamos começar. Eu tô aqui com os preços no celular pra falar pra vocês, já tudo completinho. O kit completo, ele custa R$199 e ele vem com 12 pincéis, que são esses 12 que eu vou mostrar pra vocês. Todos os pincéis, eles vieram, eu guardei um só pra mostrar. Eles vieram num plastiquinho, o cabinho, e os pincéis de rosto, que são os que abrem mais, eles vieram nesses plastiquinhos que protegem ele. Eu sempre tiro isso de todos os pincéis, eu tenho o costume de não guardar. Eu guardo isso aqui, mas eu não guardo nos pincéis, eu guardo numa caixinha, mas vem todos com proteção. Me desculpem também pelo barulho, é que o ventilador tá ligado. Apesar de hoje não tá muito calor, eu sou uma pessoa que sofre de um calor intensivo o tempo todo. Então eu vou começar a falar pra vocês dos pincéis de rosto. Eu vou começar pelo pincel tradicional de base, ele é o F10. Ah não, antes, calma. Quero mostrar pra vocês o cabinho deles, pra vocês. Olha que bonitinho. Eles têm essa parte de metalzinho que é dourada. Geralmente os pincéis são pratas, mas esse é dourado, o que eu achei muito chique porque eu prefiro dourado. Aí vem com o nome Maria Margarida e a numeração do pincel. Ó, bem bonito, muito bem acabado, muito. Eu não tive do que reclamar assim por enquanto dos pincéis. Eu achei o acabamento muito bonito, é um dos pincéis assim mais bonitos, mas eles têm cara de rico, né? Acho por causa do dourado com preto. Então, esse é um pincel tradicional de base, ele é o F10, ele custa R$21,90. E é aquele pincel que a gente já tá cansado de ver, aquela língua de gato, que é arredondadinha. Esse pincel eu não usei porque, assim, eu não uso esse tipo de pincel, é muito difícil eu usar. Mas o que eu percebi é que o tamanho dele é um pouquinho menor do que os outros e ele é legal pra aplicar corretivo, né, se você gostar. Mas é que eu acabo não usando esse tipo de pincel, então eu prefiro usar o Duo Fiber, que é o próximo que eu vou mostrar pra vocês. E esse custa R$21,90. Aí sim, o Duo Fiber, ele é o F13. Ele custa R$38,90, o que é geralmente os pincéis nacionais, os pincéis de face, eles são em torno de R$40 mesmo, os pincéis da ProArt, tipo Contém um Grama, Boticário, os pincéis de olhos variam em torno de R$20, alguma coisa assim. É a média de preço, então eu acho que não é caro para um pincel. Os pincéis da Sigma, se você comparar, são esse preço também, que gira em torno de $16 os pincéis de rosto e $8, $9 os pincéis de olhos, o que eu acho que é um preço justo para um pincel bem legal. Então esse daqui é o F13, que é o pincel Duo Fiber. O único problema que eu tive com esse pincel é que no começo ele soltou bastante cerda ele ainda tá soltando uma ou outra cerda, mas nem se compara com o tanto que soltou na primeira vez, o que eu acho que é normal, porque eu acho que são as sobras que acabam ficando que a cola não pegou pra grudar as cerdas. Então no começo é normal cair um pouco, principalmente nos de rosto. No de olho eu não tive muito esse problema, eu não tive problema com nenhum.
é mais no de rosto. E eu gostei dele porque ele é um pouco menorzinho, ele é bem denso, ele tem bastante cerda. Só que os pincéis de rosto dele são um pouquinho menorzinhos, o que eu prefiro. Ó, eu peguei o pincel da MAC 187 pra mostrar pra vocês. Claro que o meu tá mais aberto porque eu usei ele mais. Esse aqui eu usei uma vez e depois eu lavei eles. E agora os que estão sujos foi porque eu acabei de usar nessa maquiagem que eu fiz. Mas eu não sei se dá pra ver mais por aqui, ó, pelo tamanho. Ele é um pouquinho mais fininho. Eu achei que os pincéis de rosto são um pouquinho menores. O que eu prefiro, porque eu acho que muito grandão, apesar de ser mais prático, não sei, parece que não dá pra ir assim melhor nos cantinhos, sabe? E achei o pincel, esse Dual Fiber, um pincel como os outros Dual Fibers que eu tenho. Não achei que ele é molengo ou ele é duro demais. Eu achei ele normal, como o da Sigma, como o da MAC. Eu gostei bastante dele, tá vendo? Ele é esse tamanhozinho aqui. Esse daqui eu gostei bastante desse pincel. Agora, e agora tem outro que é o máximo, que é outro pincel, eu acabei de usar ele, que é o de base flat top. Esse é o F11. Ele tem o mesmo preço do Dual Fiber, que é R$ 38,90, e é esse pincel aqui, que é aquele famoso da Sigma. E o que eu tenho pra dizer é que eu amei esse pincel, ele é completamente idêntico ao da Sigma, ele é um pouquinho menor. Como eu disse pra vocês, o tamanho dos pincéis de rosto são um pouquinho menor, mas ele é firme, ó, ele é firme e macio ao mesmo tempo, sabe? O corte das cerdas é perfeito, é muito retinho, e ele aplica a base super bem. É ele que eu prefiro pra aplicar base. Ó, eu tô passando por cima da maquiagem mesmo que eu tô. Ele é bem macio, ele é bem gostoso, ó, tá vendo? Ele só é um pouquinho menor, mas o que eu acho que isso não é um problema. E pelo preço, R$ 38,90 para um pincel desse, meu, maravilhoso. E esse daqui não caiu cerda nenhuma, esse daqui. Nenhuma cerda. Nem quando você faz assim, que às vezes acaba pulando alguma cerda, com isso aqui não aconteceu. O que caiu cerda foi o Dual Fiber, caiu um pouquinho. Aí tem o pincel de pó. O pincel de pó deles eu gostei e não gostei. Ele custa R$ 38,90 também e ele é o F14. Só que ele é um pincel de pó muito pequeno. Eu achei que isso aqui é quase um pincel de blush. Tipo, dá pra você aplicar blush com ele. Eu achei que pra aplicar pó no rosto todo ele é pequeno demais, a não ser que você aplique em áreas específicas, tipo só aqui embaixo ou só tipo na zona T. Mas pra você dar aquela passada de pincel de pó assim no geral no rosto, eu não gostei dele. Falei, o preço? R$ 38,90. Esse é o único pincel que eu não gostei para aplicar pó. Vou comparar pra vocês aqui, esse é o da Sigma de aplicar pó. Olha, ele é bem pequeno, dá tipo muita diferença, né? Então, pra aplicar pó eu não gostei dele, porque esse daqui, esse grandão, você vai, ó, e você já aplica, sabe, de uma vez. Esse aqui fica muito concentrado o pó, ou é legal pra você aplicar em zonas específicas. O que eu tô usando ele é pra aplicar blush, porque eu acho que, gente, blush ele aplica muito bem. Ele é um pouquinho mais gordo que o pincel da MAC de aplicar blush, que eu amo, porque ele é firme, ó. Então, ele é firme, ele é mais achatadinho, tá vendo? E eu não falei o preço dele, eu acho que eu esqueci, mas esse é mais barato. Esse daqui... Não, esse aqui é R$ 38,90 também. Então, se você quer um pincel de pó, tem várias marcas que tem pincéis grandes, que é o que eu prefiro pra aplicar pó. Esse eu aplicaria blush, ou só que nem quando a gente aplica um pozinho embaixo do olho, que aplica assim, sabe? É pra isso que eu tenho usado. Pra pó mesmo, eu não achei ele muito legal. E aí o último de face é o pincel pra blush chanfrado. Esse é o F15 e ele é mais barato, ele custa R$ 21,90. Eu gostei muito desse pincel, esse pincel também... o de pó não soltou nenhuma cerda, mas esse daqui de blush, ele soltou uma ou outra, assim, tipo 2 cerdinhas só. E ele é um pincel normal de blush, ele tem o tamanho normal esse. E ele é bem firmezinho assim, ó, tá vendo? Ele é bem gostoso de passar. Eu tenho usado muito ele e ele não ameaçou abrir nem nada. E ele tem uma quantidade legal de cerdas. Ele não é aquele pincel que vai abrir, não vai abrir aqui assim por faltar cerda, sabe? Ficar meio aberto assim, arreganhado. Achei super legal, R$ 21,90. Gostei muito desse pincel também.
Agora vamos começar pelos pincéis de olhos, que são esses aqui. Deixa eu ir pela ordem, mais ou menos. Bom, tem um pincel aqui que eles falam... tá. Tem mais um que é de face, olhos, como vocês quiserem, que é esse pincel de aplicar corretivo. Ele é o 016 e ele custa R$15,90, o que é um preço justo. Eu não uso ele para aplicar corretivo, eu tenho usado ele para aplicar sombra normal. Porque eu gosto de aplicar corretivo com o dedo, mas ele faz a sua função. E ele é grandinho, o que eu achei muito legal, porque eu acho muito ruim aqueles pincéis de corretivo que é língua de gato, mas bem fininho, parece que não aplica direito. Esse aqui eu gostei muito, mas eu tenho usado ele pra aplicar sombra. Eu não sei, eu fico com a cara dele pra aplicar sombra. Ele é bem fininho, ó, bem firmezinho. Saiu o pozinho porque eu acabei de usar ele no tutorial. E eu gostei muito dele. Aí, o pincel de aplicar sombra mesmo deles é muito estranho. Ele custa R$15,90, agora todos custam R$15,90, menos o de delineador e o de lápis. Enfim, esse é o 016, agora o 010, que é o que eles falam que é o pincel de aplicar sombra. Pra aplicar sombra, tipo, depositar a sombra, eu não achei ele legal, porque ele é muito mole, ó, ele é mole, ele parece um pincel de esfumar. Então, na hora que você pega a sombra, ela não aplica tão bem. É aquela coisa, quanto mais firme o pincel, mais ele deposita a cor. Quanto mais macio, mais ele vai esfumar. Então, o que eu uso ele ou pra esfumar o côncavo, que dá super pra esfumar, ou quando você quer aplicar sombra em toda a pálpebra, assim, rapidinho, mas assim, bem de levezinho, sabe? Quando você não quer uma cor muito concentrada. Aí sim. Eu achei ele meio estranho, porque ele não aplica mesmo a sombra, ele não deposita a sombra. Por ele ser, ó, muito molinho. Eu acho que ele teria que ser um pouquinho mais firme. Comparado, quer ver? Eu vou pegar pra vocês esse aqui. Esse daqui é o 239 da MAC. Tá vendo a diferença? Acho que vocês conseguem ver a diferença. Ele é maior e ele tem mais cerda e ele parece muito desfumar. Então, é isso, mas... assim, não faz dele um pincel ruim, só pra aplicar sombra que eu acho que não. Mas pra esfumar ou pra aplicar em tudo. Ou tem gente que gosta de usar esses pincéis fofinhos pra aplicar corretivo também. Aí eles têm o pincel de esfumar mesmo, que é o 013 e ele custa R$15,90. Esse pincel é maravilhoso de esfumar. Eu achei que ele tem o tamanho perfeito, o formato perfeito. E eu amei ele, ó. Ele é bem macio. Ele é naquele redondinho, tá vendo? E ele nem é tão muito grande, nem é muito pequeno. Pro meu côncavo ficou perfeito. Eu acho que é o melhor pincel de esfumar nacional que existe. E por R$15,90 ainda, ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele é um titico menor que o da MAC e bem menor que o da Sigma. O da Sigma é bem grande. Mas eu acho que esse daqui é o tamanho perfeito, que dá tanto em olho muito pequenininho, quanto em olho um pouquinho maior. Eu amei esse pincel, amei, amei, amei. Esse daqui eu fiquei completamente apaixonada. É o melhor pincel de esfumar que existe nacional. Ele é o 013. Aí eles têm outro também de esfumar, que chama... é o pincel para sombras chanfrado. Ele também é R$15,90. Ele é no mesmo esquema que aquele de aplicar sombra, só que ele tem o corte levemente chanfrado. Eu nem diria que é muito chanfrado. Ele é levemente chanfrado e ele também, ó, é bem molinho, bem macio. Eu uso ele pra esfumar, mas como ele não é muito chanfrado, o chanfradinho acaba não fazendo tanta diferença. Mas ele é excelente pra esfumar também quando o outro pincel tá sujo um pouquinho. E aí você quer esfumar com o mais limpo. Eu achei legal esse pincel. Aí eles têm o pincel lápis, que também é R$15,90. Ele é o 012. Ó, é esse daqui. E eu gostei muito dele. Ele é firmezinho, ó, e macio ao mesmo tempo. Ele não é molengo. Então você consegue, tipo, concentrar a cor bem no côncavo ou passar aqui embaixo, sabe? Que é como eu mais tenho usado. Ou aqui assim no cantinho. Gostei muito desse também. Acho que não tinha nenhum nacional que fosse assim, olha, ele é bem macio, mas ele é firme, sabe? E ele não é pobre de cerdas. Todos os pincéis são bem ricos de cerdas. Não é aquela coisa de economia de cerdas que o pincel fica todo borocochô.
E aí eles têm o pincel chanfrado, de delineador chanfrado, que é o 018. E eu gostei, mas assim, não me apaixonei porque ele é bem pequenininho, só que ele não é tão fininho, ele é um pouquinho gordinho, sabe? Eu não sei se vai dar pra ver. Mas, por exemplo, eu acho que o da Contém Grama é mais fininho e mais legal se você for aplicar delineador em gel, por exemplo. Esse é mais se você quiser fazer um traço um pouquinho mais grosso ou passar aqui de baixo. Mas, por exemplo, o da Contém Grama eu acho que é mais fininho. Esse custa R$12,90. E o último é um pincel para lábios. Ele é o 017, também custa R$12,90. Só que o meu não tá sujo de batom, ele tá sujo de alguma outra coisa. Tá vendo? Ele é muito legal. Não, ele tá sujo de batom mesmo. Ele tá sujo de batom. É que ele ficou escurinho, parecia ser delineador. E eu usei ele num tutorial e ele é bem legal, ó. Porque ele não é tão fino e ele é firme. Não sei se dá pra ver, mas ó, ele é bem firmezinho. Muito legal. E ele também é mais baratinho, ele é R$12,90. Bem legal. Mas se você quiser, dá pra usar no olho também, pra fazer detalhezinho, sabe? Imagina, sem menor problema. Bom, então é isso. No geral, gostei dos pincéis. Alguns eu me apaixonei muito, outros nem. Eu acho que se você não tem um kit legal de pincéis, vale super a pena você investir no kit completo, porque com esses pincéis você não precisa de mais nenhum outro pincel, a não ser o de pó, que é o que eu realmente fiquei meio assim, é o de pó. Mas se você só precisa de alguns pincéis específicos, como um de esfumar, um de delineador, alguma coisa assim, o de base, aquele flat top, e aí vale a pena você comprar os avulsos, que não tem a necessidade de você comprar o kit completo. Então é isso, aqui no post mesmo eu vou deixar um resuminho com todos os pincéis e o que eu achei mais ou menos, ponto positivo, ponto negativo, uma tabelinha com nota, que eu acho que vai facilitar vocês também. Então é isso, qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, deixa um recadinho aqui pra mim. O link de onde comprar também tá aqui no post. Então é isso. Não esquece de dar joinha e em curtir. Agora gostei, né? Gostei no vídeo para ajudar na divulgação. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.